Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 14º episódio. Hoje estudaremos o capítulo 11, intitulado A Função da Bondade e do Amor de Cristo perante a rígida justiça da lei do Pai. Quem fala aqui é Thales, de Belo Horizonte, e quanto mais amor pusermos no pagamento de nossa dívida, tanto mais a lei se adaptará a nós, às nossas necessidades, a fim de ajudar-nos, já que o nosso amor lhe permitirá tratar-nos mais docemente. Com a palavra, nosso amigo do Rio de Janeiro, Sérgio. Olá, amigos queridos! Que bom estarmos mais uma vez juntos para estudar o nosso querido professor Pietro Baldi. E hoje um capítulo assim empolgante. Eu gostei muito desse estudo e acho que traremos grandes reflexões. Para a gente começar a pensar no capítulo, eu separei a seguinte frase: Deus é o Pai com a função de justiça. Cristo é a Mãe com a função de amor, que completa a função do Pai. Ou melhor, o Pai é Deus no seu aspecto lei. Cristo é Deus no seu aspecto amor. E agora eu passo a bola de volta para Minas Gerais. Hoje os mineirinhos estão com tudo aqui. Fala, Gui de Barros. Olá pessoal, aqui é Guilherme de Barros. Que grande alegria estar com essa turma bacana para gravar mais um episódio. O fato do Cristo ser bom é uma coisa, tentar enganar a lei é outra. A bondade de Cristo tem a sua função, mas subordinada à disciplina estabelecida pela lei. Chamar agora o nosso amigo vizinho aqui, o Ellison. Olá, pensadores e pensadoras. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso querido livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. E o trechinho que eu trouxe hoje para a gente ler no início aqui é do próprio capítulo, e é o seguinte: o problema não é de pertencer a esta ou aquela religião, nação ou partido, mas é de retidão. A lei presta atenção à substância, não à forma. Grande abraço a todos. Capítulo 11 do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi. A função da bondade e amor de Cristo perante a rígida justiça da lei do Pai. Imaginemos uma família composta de pai, mãe e muitos filhos. O pai provia tudo e representava a ordem, a justiça, a lei. Fazia respeitar porque era o princípio masculino do poder. A mãe, seguindo aquela ordem e apoiando-se neste poder, criava os filhos com bondade e sacrifício, em completa dedicação. Ela era o princípio do amor. Os filhos, ainda pequenos, não chegados à maturidade, ficavam em casa, confiados à mãe, mas, movidos pelos instintos rebeldes próprios da natureza humana, tentavam aproveitar-se do amor da mãe para desobedecer às sábias ordens do pai. À noite, o pai voltava, então prestavam-se contas e a justiça tomava o lugar do amor. A cada violação da ordem estabelecida pelo pai, já não respondia o amoroso perdão da mãe, mas a justa punição, segundo a lei, por parte do pai. Naturalmente, os filhos teriam querido somente a mãe, com a qual, valendo-se da sua bondade,
poderiam fazer o que quisessem, mas não compreendiam quanto para eles era necessário aquele Pai de quem, de bom grado, se libertariam. Necessário porque a tudo ele provia. Não compreendiam que se ele impunha uma ordem, assim procedia porque era necessário a vida de todos para não terminar no caos. Deus é o Pai com função de justiça. Cristo é a Mãe com função de amor, que completa a função do Pai, ou melhor, o Pai é Deus no seu aspecto lei, Cristo é Deus no seu aspecto amor. Os filhos são os cristãos, ainda crianças, protegidos como num ninho pela bondade de Cristo. Esta situação é necessária para os imaturos que devem ficar livres para as finalidades da sua experiência, mas ignorantes dos furacões que poderiam desencadear com sua louca conduta diante da lei de Deus. Sua natureza não deseja a ordem, mas o próprio arbítrio. Não deseja a obediência à lei do Pai, mas a revolta. Ei-los então prontos para aproveitar da bondade da Mãe, para fugir das rígidas ordens da lei do Pai. E que bondade maior que a do Cristo, que se ofereceu para pagar por nós as nossas culpas, obtendo-nos às suas custas a eterna redenção? Considerando o homem como é e as leis vigentes em nosso mundo, de que serve a alheia bondade, senão para ser utilizada em benefício próprio? Há 2000 anos, a humanidade procura aproveitar-se da bondade da Mãe para fazer o que lhe convém, mas chega a noite e eis que o Pai volta, então o discurso se torna diferente. Ele usa o seu poder segundo a justiça e ao amor se substitui a lei. Prestam-se contas e os resultados são executados. Esta é a posição atual dos filhos diante do Pai. Era tão bom depender apenas da bondade da Mãe, o que permitia tantas acomodações, mas infelizmente, por trás daquela bondade que tudo adapta e ajusta, com a sua elasticidade que ajuda e conforta, há a firme rigidez da lei que se volta contra o infrator quando a medida está cheia e então golpeia inexoravelmente, porque ela não admite que a elasticidade se transforme em violação. Estamos diante de um capítulo que tem um título bastante curioso. Quando eu tive a oportunidade de ler pela primeira vez, eu fiquei até um pouco intrigado, né? A função da bondade e amor de Cristo perante a rígida justiça da lei do Pai. E ele já traz para a gente um aspecto de dualidade, né? Existe um aspecto de justiça e existe um aspecto de amor na lei. Isso nos remete também lá ao Livro dos Espíritos, né? Na última lei moral, quando fala da lei de justiça, amor e caridade. São aspectos diferenciados de uma única lei, essencialmente. E é um capítulo interessante em que o Baldi vai trazer algumas ideias diferentes, bastante esclarecedoras, e ele começa o capítulo usando uma metodologia herdada do próprio Cristo, que é contando uma parábola. O Baldi começa o capítulo trazendo para nós uma pequena história que encerra conceitos e ensinamentos bastante profundos, à maneira de Jesus. Então ele inicia nos contando a parábola de um pai, de uma mãe e dos seus filhos. E acho que para a gente começar a nossa discussão, vamos pensar, né, qual que foi o objetivo de Ubaldi ao nos trazer essa parábola, essa alegoria.
Então, meus caros, como o próprio Thales disse, né, esse capítulo se inicia com uma historinha, né, uma parábola que o Baldi conta para nós para exemplificar o assunto abordado no capítulo, né? O título ele já nos chama a atenção porque tá bem explícito aí que o Baldi vai tratar bem focado a questão do Cristo, referente à lei, referente à justiça, né, a Deus. Então o Baldi usa uma historinha, a questão de Deus relacionada a pai, né, a Cristo relacionada à mãe e os cristãos, que são os filhos, né. Então a gente pensou em separar a historinha em 4 partes para que a gente possa ter uma melhor reflexão. Então no primeiro momento, no momento inicial, nós vamos ter Deus, Pai, com a característica de provedor de tudo, base para todas as coisas. E aí ele lança a mão de um projeto, colocando uma missão para a mãe, que no caso aí é a figura do nosso mestre, do Cristo. Então, nesse segundo momento agora, a gente tem um momento que a gente pode intitular de amor. Cristo aqui toma a missão de bondade, de sacrifício, de dedicação. E isso é tudo amor, praticamente, né? São características do amor. Então a gente tem nesse segundo momento aí a criação dos filhos, apoiado pelo provedor, que é o pai, e colocada a missão da mãe de cuidar dos filhos. No terceiro momento, a gente já vai ter a relação da mãe com os filhos, que no caso aí, né, é de Cristo com os cristãos, né, com nós mesmos, né. E aí a gente já percebe uns detalhes importantes, né, como é que foi essa relação nossa com Cristo. Cristo tendo a perspectiva de bondade, sacrifício, dedicação, e nós, como a gente reagiu diante desse aspecto de Deus, que é o amor, né. Então o Baldi evidencia que nesse momento aí, os filhos ainda são pequenos, são imaturos, aproveitando desse aspecto do amor, né, da dedicação, eles não aproveitaram de forma proveitosa esse momento e agindo de forma revoltada, né, de forma totalmente contrária aos princípios da ordem, tomaram a postura de desobedecer a ordem em si, desobedecer o pai em si. E aí a gente vai ter no quarto momento e último, né, a presença do pai com os filhos. E aí agora o pai volta, toma de forma alegórica, né, o parecer a respeito do que os filhos fizeram em relação ao aspecto mãe, né, o aspecto amor. E aí ele constata que teve uma postura revoltante por parte dos filhos, e aí ele concede de acordo com o que os filhos escolheram, né, aquilo que é de acordo com a lei de causa e efeito, por exemplo, né. As escolhas foram feitas e eles agora vão receber de acordo com as suas próprias escolhas. E, consequentemente, ocorre aí nesse processo um reajuste da desordem que foi feita. Então, de forma resumida, para que a gente possa, né, fazer uma reflexão a respeito da historinha, a gente pode dividir ela nesses 4 momentos aí e estudar cada um de forma detalhada para que a gente possa reter o que seria de melhor, né, que cada partezinha tem detalhes importantes aí. O Baldi, quando ele traz essa história para a gente, ele tem como objetivo mostrar que a postura do Cristo foi totalmente coesa com a ordem, com a justiça e com a lei, né? Ou seja, foi totalmente coerente, né, com o Pai, né? Ele fez aquilo que o Pai ordenou. E, acima disso, o amor foi o impulso primordial que fez com que o Cristo agisse, né, movesse aqui na Terra, né? Cristo vem aqui na Terra com o objetivo de trazer um projeto universal, uma forma de conduta universal, que é o Evangelho. E além dele trazer, ele exemplifica, né? Ele toma a frente, toma a prática e mostra como deve ser um filho de Deus, como deve se mover, viver um filho de Deus, né? E ele traz isso pra gente, ele nos ensina isso. Então é basicamente isso, né, que a gente pode inicialmente aqui dizer, né, a respeito dessa historinha, né? E ela vai ser pano de fundo pro capítulo inteiro. Muito bom isso aí. Ô Ellison, eu fiquei lembrando de uma coisa enquanto você falava aí. Há pouco tempo eu escutei a irmã Aila Pinheiro, especialista na Carta aos Hebreus, ela falando um pouco sobre a figura do Cristo, né? O que Cristo representa diante de Deus, segundo a Carta aos Hebreus. E tem um momento em que se fala que Jesus é o caráter de Deus. E quando eu leio assim, esse caráter de Deus, o sentido de caráter é o sentido de selo, aqueles anéis antigos que o pessoal usava, né? Que a pessoa derramava a cera quente em cima de um papel, de um envelope, e a pessoa vinha com o anel e imprimia, né, aquela insígnia, aquela gravura que estava impressa no anel, e aquilo ficava no lugar do selo. Então, nesse sentido, seria o caráter, né? O anel, em geral, em baixo relevo,
E na hora que você aperta sobre a cera, você vê a inscrição em alto relevo. É como se Jesus fosse em baixo relevo, que Deus é em alto relevo. E as características que Jesus apresenta na sua ação no mundo são reflexo natural da ação de Deus. Então, se a gente enxerga a atitude de amor, de misericórdia e de sacrifício presentes no trabalho e na missão do Cristo, é porque isso reflete o que há em Deus. Para a gente, ao ler esse capítulo, ter isso em mente, que apesar dele tratar dessa dicotomia, bondade atrelada ao Cristo e justiça atrelada ao Pai, a gente vê que esses elementos eles estão misturados, ao ponto de no começo da parábola ele falar que o Pai é o que provê tudo, E se alguém provê tudo, ele está agindo em favor da harmonia coletiva. Deve ser manifestação de amor, de cuidado, de zelo. Então acho interessante a gente ter essa dimensão em mente quando a gente vai abordar esse capítulo, para entendermos se Jesus é o caráter de Deus, as características que Jesus expressa na vida humana, é aquilo que a gente, enquanto seres humanos, é capaz de entender em relação a Deus, ao Pai. Processo de identificação, Exatamente. O próprio Cristo afirma, Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Isso, exatamente. É perfeito a passagem que você trouxe a respeito, casa direitinho com o que a gente vai tratar aqui hoje, Sim, com certeza. Agora, amigos, eu gostaria só de colaborar com a reflexão de vocês, que foi muito boa, Porque o professor Baldi maravilhosamente está usando uma didática para a gente compreender a ação da lei, como ela se dá no nosso contexto antissistêmico. A gente vai tratar isso muito no capítulo, Mas a gente não pode esquecer ou não pode confundir, e eu gostaria de deixar isso bem claro, porque a obra toda de Ubaldi, ela é baseada na unidade de Deus. Então Deus é um, e a gente vê isso desde a grande síntese, a equação da substância que está na grande síntese, onde você vê Deus e ele pode se manifestar como espírito, energia e matéria, e assim fazendo a equação da substância. Então, quando a gente observa e começa a falar que a lei de Deus, ela pode ser como um pai, uma lei de justiça, provedor, mas também pode se manifestar como uma mãe, a gente tem que entender que não são duas leis. É uma lei só, e que ela, dependendo do contexto, vai se manifestando conforme a necessidade da evolução. Porque também o Baldi nos diz isso, o telefinalismo de quem está no antissistema é o retorno a Deus, é voltar ao sistema. Então, essa lei vai nos carregar nas experiências necessárias para a gente voltar para a felicidade, para a harmonia, para tudo aquilo que a gente tinha no sistema. Por isso que eu queria deixar isso bem claro, que quando a gente fala, e Tales citou muito bem, o que está no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita nos traz, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, a lei de justiça, amor e caridade, que não pode haver justiça se não tiver amor e caridade. E também não haverá amor e caridade se não houver justiça. Para existir, esses conceitos são integrados, são juntos, entendeu? Porque o verdadeiro amor, se ele não for justo, ele não é o amor. E a verdadeira justiça, se não for amorosa, caridosa, ela também não será justa. Então, eu queria chamar a atenção em relação a isso. E o Baldi, até nesse capítulo, ele diz uma frase, bem no final do capítulo, referente a esse conceito. Ele diz assim: amor e justiça não são senão dois modos de agir da lei, igualmente ascendentes ao S, ao sistema. Duas estradas para atingir o mesmo telefinalismo, Deus. Maravilha, Sérgio, muito bom. Fechou bem a ideia que a gente estava tentando desenvolver. E aí o Baldi caminha, no capítulo, trazido mais algumas ideias, e uma ideia que ele traz associada ao amor, como bem Ellison enfatizou, é a ideia do sacrifício de Cristo. E aí uma pergunta que fica no ar, que até hoje é tema de polêmicas teológicas e interpretações múltiplas, que é a questão se, com o sacrifício de Cristo, nesse ato de bondade extrema, as nossas culpas foram pagas e assim nós conquistamos às suas custas a eterna redenção que tanto buscamos. Isso é verdade? Isso é falso? O que a gente pode dizer sobre isso? Bem, amigos, eu vou comentar, já no terceiro parágrafo desse capítulo, o Baldi, ele fala assim:
há 2000 anos, a humanidade procura aproveitar-se da bondade da mãe, do Cristo, né, para fazer o que lhe convém. Veja só o que nos diz o Baldi, voltando àquela parábola que o Ellison nos contou, né? Então, o ser humano, e isso é bem interessante, e é uma referência que nós temos, inclusive, as revelações que foram apresentadas para a humanidade. No primeiro momento, a primeira revelação foi através da lei mosaica, da lei moral que Moisés nos trouxe, falando justamente da justiça, da ordem, né, de você cumprir os mandamentos de Deus. No segundo momento, a humanidade ela passa a ter agora a capacidade de entender a segunda revelação, que foi o nosso próprio governador espiritual que nos trouxe, o nosso Cristo, através da personalidade do querido carpinteiro Jesus de Nazaré, né? Trouxe a lei do amor. E agora, mais recentemente, a partir do século XIX, nós temos, segundo a doutrina espírita, a terceira revelação, que é a revelação da verdade, onde esses assuntos são tratados de forma direta. Fala diretamente sobre as leis naturais, não só físicas, mas as leis morais, as leis espirituais, que coordenam toda a evolução do ser humano. Ele traz todo esse contexto da verdade que a doutrina espírita nos revelou. Aqui na nossa parábola a gente vai tratar apenas das duas primeiras revelações. E o que é que o Baldi nos diz? O ser humano conhecia a revelação primeira da justiça. E quando ele encontra com a segunda revelação, como ele tem um pensamento antissistêmico, né? Então a gente usa tudo que a gente conhece em nosso benefício próprio. Nós estamos invertidos. Nós pensamos que podemos ludibriar a lei de Deus. Por isso que o Baldi diz, nós, há 2000 anos, queremos nos aproveitar do amor, dessa lei do amor que Jesus nos revelou para os nossos interesses, como nos convém. Não é? Então, eu vou dar um exemplo, não é? Porque a pergunta do Tales é clara, né? Basta apenas amar o Cristo, não é? Basta apenas acreditar no Cristo, ele já fez o sacrifício, todos nós já vamos ser salvos. Nós sabemos que o Baldi, ele não é a favor desse tipo de pensamento. O pensamento baldiano, ele é espiritualista, universalista, ele ofereceu a sua ideia a todos, não teve preconceitos com ninguém, mas ele também se posicionou naquilo que ele experienciou, naquilo que ele estudou e que ele pesquisou. E ele deixa isso claro na obra dele. Não impõe a ninguém, mas ele oferece aquelas verdades que ele conseguiu pesquisar através da sua intuição, da sua mediunidade. Então, o que é que o Baldi nos diz? Né? Ele não quer ofender a ninguém, é um assunto um pouco polêmico. Então, se algum irmão evangélico, entendeu, ouvir o que eu estou falando, não se ofenda. Né? Nós estamos dando uma opinião e oferecendo para quem quiser aceitar. Se você discorda, tudo bem, eu estou dizendo as mesmas palavras que o Baldi diz. Mas essa doutrina, que é conhecida como a doutrina da graça, onde eu apenas preciso confessar que creio em Jesus e que a partir daí eu estou salvo, porque Jesus, através do seu sacrifício na cruz, já pagou todos os pecados no mundo e tudo isso, não comunga com as ideias de Ubaldi. Não é dessa forma que ocorre a salvação, não é? Então, o que eu queria deixar bem claro isso é que não é porque você confessou acreditar em Jesus que você estará salvo automaticamente. Isso não corresponde ao pensamento ubaldiano. Nós vimos que ele defende o quê? A lei de ação e reação, de causa e efeito. Então, aqui no antissistema, onde nós estamos evoluindo, todos os nossos atos têm as suas consequências e a gente precisa aprender com isso. Nós erramos, vamos colhendo as consequências desses erros e vamos evoluindo, vamos amadurecendo, e é dessa forma que o Baldi nos apresenta um método de aprendizagem. Então ele oferece isso. Deus aplica essa aprendizagem para os seus filhos para que nós retornemos ao sistema.
Por isso que o Baldi completa, ó, com tal forma mental, né, essa forma antissistêmica, né, age-se loucamente, enquanto tudo no universo, da matéria ao espírito, funciona enquadrado dentro de leis exatas, fixadas por uma inteligência suprema que tudo dirige à ordem. Nós, antissistêmicos, achamos que podemos reverter essa ordem criando essas doutrinas, porque Deus é muito bom, né? Através do Cristo ele manifestou essa lei de amor e a gente acha que pode usar, diz, não, eu posso fazer o que eu quiser, depois eu confesso que sou cristão, que acredito no Cristo e eu estou salvo e me livro das consequências. Então isso daí para o Baldi é uma loucura, não é? É justamente esse pensamento antissistêmico que nos faz pensar que podemos ludibriar a lei, né? A ordem de Deus. E era isso que eu gostaria de colaborar, amigo. Bacana, Sérgio. Tem uma frase aqui mais à frente no capítulo que reforça um pouco do raciocínio que você nos apresentou, do próprio Baldi. Ele escreve o seguinte: o homem não entendeu que não se pode evoluir através de outrem, nem jogar sobre ombros alheios a merecida fadiga de ir do antissistema ao sistema. Mas, como isso era cômodo, iludiu-se com a sua possibilidade. Uma redenção gratuita seria uma violação da justiça do Pai. Thales, eu sinto, assim, não sei o que vocês pensam, mas talvez seja um aspecto simbólico dessa ideia de que Jesus tomou para si os pecados de todos, né, promovendo uma redenção geral, mas naquele sentido do fermento, né, lá tá em Gálatas, tá em Coríntios, essa ideia de que um pouco de fermento leveda a massa toda, né, e em Mateus, no capítulo 13, tem uma passagem interessante que fala sobre isso, né? Jesus, ele mesmo faz essa referência, que ele conta uma parábola falando que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada, né? Então, assim, o meu sentimento em relação a isso, não sei se o Sérgio compartilha, é de que Jesus é como se fosse uma gota de tinta numa bacia de tinta branca, né? Na hora que você coloca ali, você vai tingir todo aquele tecido que for mergulhado ali, enfim, ou toda aquela tinta vai progressivamente ser fecundada por aquela semente. Então eu vejo nesse sentido, Jesus lançou as bases de um novo mundo. E ele pouco a pouco iria conquistar cada coração a seu tempo, mas vencendo com isso o pecado de todos, né? Então eu vejo mais ou menos dessa forma, né? Mas isso é fato, que o ser humano, ele tá estando invertido, né? O Baldi fala que a sua natureza não deseja a ordem, mas somente o próprio arbítrio. Ela não deseja a obediência à lei do Pai, mas a revolta. Então, com essa constante repetição do processo da queda, nós tentamos levar a lei de amor do Cristo ao seu limite. Tentamos subvertê-la ao seu limite. Ora, a lei de amor ela não pode prescindir da ordem. Então, ela admite certa elasticidade, mas não a violação da lei maior, divina, que está por trás e que é em base. Então, nesse sentido aí, a elasticidade ela tem que estar submetida à inflexibilidade da lei que casa as consequências com as causas. Então é isso aí, ele só, né, eu estaria no momento de falar sobre isso aí, que essa elasticidade ela está ligada a essa bondade da mãe, né, da qual fala o Baldi, que seria o amor do Cristo, mas naturalmente que ela não pode derrogar a lei de justiça do Pai, que determina aí o casamento de causas e consequências. Esse é um conceito que o Baldi traz, que ele é bastante interessante, né? A elasticidade da lei, no sentido de que você pode esticar, né? Você pode tentar contar com os elementos de misericórdia a seu favor, podemos contar com esses elementos, e de fato eles chegam, porque Deus é amor abundante. Mas quanto mais a gente estica, né? Quanto mais a gente estica essa possibilidade no sentido anti-lei, esse é um princípio da física, né? Quanto maior a deformação numa mola, maior a força contrária que vai te puxar. E essa força muitas vezes recebe o nome de dor, que é a força que vai nos arrastar, né? E aí entra o aspecto de rigidez, de fato. Muito bacana. Ô Thales, tem uma outra frase, até eu tinha separado para abertura, mas que eu acho que exemplifica bem essa ideia, né? Que o fato do Cristo ser bom é uma coisa, tentar enganar a lei é outra. A bondade do Cristo tem a sua função mais subordinada à disciplina estabelecida pela lei. Então essa frase que eu falei na abertura, ela fala exatamente isso, né? Tem que ser a disciplina da lei funcionando, o amor certamente, mas ligado a essa disciplina.
E o Baldi, quando ele vai tratar dessa temática de lei, né, lei de Deus, a gente tem em mente a visão monista, como o Sérgio muito bem lembrou ao falar da grande equação da substância, né, existe uma lei única que rege tudo. Então o Baldi vai trazer, inclusive, um paralelo interessante, que é relacionando a lei de Deus, em seu aspecto moral, com a lei, por exemplo, da gravitação. E aí ele vai desenvolver algumas reflexões em torno disso. Ele chega a comparar a questão de nós obedecermos ou não à lei com a ideia de ser possível ou não fraudar uma lei física. Nós temos esse poder de fraudar uma lei física, como a lei da gravitação, e o que isso teria a ver com fraudar ou violar a própria lei divina, a lei de Deus? Ô Thales, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente está no alto de um prédio, conversando com um amigo nosso, um conhecido nosso, e de uma hora para outra esse amigo vira pra gente e fala assim: ô Ellison, eu vou provar pra você que eu consigo a lei da gravidade. Vou me tirar desse prédio e eu não vou cair, eu vou ficar parado no alto. Queridos amigos, o que a gente vai imaginar diante dessa postura desse nosso amigo, né? Acredito que assim como eu, né, vocês também pensam que essa postura desse nosso amigo é um tanto quanto problemática, né? Tem um certo aspecto de loucura aí, porque a gente sabe que pela lei da gravidade, se ele atirar do prédio, ele vai cair, e dependendo da altura do prédio, ele vai morrer, né? A gente sabe de forma bem simples, né, o centro da Terra, né, matéria atrai matéria, e tudo que é matéria que está próximo ao centro da Terra vai ser puxado, né? E consequentemente nosso amigo aí vai ser puxado também para o centro, né, da Terra. Se não tiver nenhum anteparo entre ele e o centro, ele vai ser puxado. Então a gente sabe que tudo que é material vai seguir a lei da gravidade. É inviolável isso, né? É natural isso, né? Tudo que é matéria vai atrair matéria, e aquilo que tiver a maior massa vai atrair com mais força, que é o nosso caso aqui em relação a gente e o nosso planeta. E esse amigo nosso, ele quer provar, né, que isso é possível, né? Que ele não vai cair, no caso, né? E se eu dissesse para vocês que a lei de Deus é exatamente da mesma forma que a lei da gravidade, que ela é inviolável, o que vocês pensariam a respeito disso? E digo mais, e se essa postura que esse nosso amigo tem, se eu dissesse para vocês que é a postura que nós temos e que nós realizamos todos os dias da nossa vida? Nós, infelizmente, acreditamos que a lei de Deus é sim possível de ser burlada, de ser violada. Acreditamos nisso. E se eu dissesse para vocês que a gente tenta burlar ela até de forma desesperada, acreditando fielmente que a gente consegue, através da força, do poder, exatamente como esse amigo nosso pensa que é possível burlar a lei da gravidade. E detalhe, meus caros, essa ideia da não violação da lei de Deus e da nossa tentativa de violá-la é o foco central de todos os nossos danos que temos em nossas vidas. Tá aí uma ideia para a gente poder pensar a respeito. Tudo que acontece na nossa vida de dano, de dor, de sofrimento, é nada mais, nada menos uma tentativa infantil nossa, imatura nossa, de violar a lei de Deus. Posso dar um exemplo rápido, uma referência rápida, né? Tá lá em Gênesis, né? Deus fala para Adão que ele iria se sustentar através do próprio suor, né? A lei do trabalho. Então a gente sabe que dentro da lei de Deus tem um aspecto que é a lei do trabalho. Então tudo que a gente precisa obter, a gente precisa trabalhar para aquilo, né? Através do nosso suor, a gente vai obter as coisas. Como é que a gente burla e acredita que é possível burlar a lei de Deus? Não trabalhando. Como é que a gente pode fazer isso? Corrupção, sonegação de imposto, comprando atestado para não trabalhar, essas coisas que a gente acredita que está passando por cima da lei e que, na verdade, a gente está contraindo débitos e mais débitos em relação à lei. A gente não está violando ela. A gente pensa que está, mas não está, né? A gente está, infelizmente, contraindo débitos que depois a gente vai ter que retomar eles, vai ter que saldar eles em um certo tempo. Ou seja, a gente está contraindo uma postura de querer saltar do prédio, fazendo esse tipo de postura, né? Com esse exemplo que eu dei através da lei do trabalho. E tem outros exemplos também, tem a lei da vida, né? A questão do suicídio, por exemplo. Tem a questão da lei do amor, né? Que a gente teme em ser egoísta, né? Enfim, a gente poderia dar inúmeros exemplos aqui a respeito disso, de aspectos que fazem parte da lei de Deus que a gente, infelizmente, tenta burlar. E se a gente parar para pensar, né? Reforçando a ideia,
É exatamente isso que a gente tenta, né? Todos os nossos danos são causados por esse tipo de atitude. A gente acredita fielmente que nós somos capazes de burlar a lei de Deus e não só acreditamos, nós incessantemente tentamos todos os dias fazer esse tipo de coisa. Ô Erson, isso tá narrado lá em Lucas, me lembrou imediatamente com o seu exemplo aí, quando Lucas, no capítulo 4, começa a narrar o início do ministério de Jesus, ele fala das tentações, e a última das tentações é exatamente essa, né? Lança-te do alto do templo. E Jesus lembra em Deuteronômio, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se você falar em Deuteronômio, ele está falando de respeitar a lei divina. O exemplo que você deu é exatamente o mesmo, né? Praticamente. Se não me engano, é a última tentação, né? Nosso irmão Isso mesmo. Manda Jesus, né? Pular lá do templo lá para que os anjos venham e o socorram, não? Se ele é todo poderoso para isso, né? Tá burlando a lei, né? Tá tentando provar que ele é o todo-poderoso, né? Que ele consegue passar por cima da lei de Deus. Isso aí vai ter muita relação com todo esse capítulo, com toda a obra do Ubaldi, que é uma relação entre a revolta que nasce de você querer ser o centro e a obediência, que é o reconhecimento de Deus como centro. Isso aí é chave para entender muitas coisas, até mesmo do nosso mundo atual. Porque às vezes a gente é levado, nós somos levados a querer sempre nos colocar no centro. E daí surge uma série de erros desastrosos. Uma outra forma de burlar também a lei de trabalho que você citou, Edson, é querer que os outros te sustentem, né? Isso é muito comum hoje em dia, seja através do Estado ou através de certas ideologias para buscar auferir o próprio resultado, surrupiando o resultado que outros obtiveram, né? Só para ilustrar, Edson, isso que você está trazendo para a gente, né, de que a lei nos alcança independentemente, né, da nossa crença ou não, né, que nós estamos sujeitos a ela, que é loucura de fato imaginar que temos o poder de violá-la. Eu tive contato há pouco tempo com um texto do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, que está lá no Cartas e Crônicas, que se chama Tragédia no Circo, em que ele vai revelar os bastidores espirituais daquela tragédia de 1961, que o circo em Niterói, né, pegou fogo e morreram várias crianças, várias pessoas pisoteadas, né, enfim, pisoteadas por outras pessoas, por animais, né, foi um fato assim, bastante, causou uma grande comoção nacional mesmo. E Humberto de Campos revela que aquele grupo de espíritos que ali viveu aquele karma coletivo contraíram, né, uma soma de débitos no ano 177, em Lyon, nas Galhas francesas. Ou seja, né, de 177 até 1961, né, foi só o fato de surgir a ocasião para que a lei viesse no seu aspecto rígido de justiça, né, e exigisse a experiência dolorosa, né, da parte daqueles que se envolveram num drama no ano 177, associado à matança de mulheres e crianças cristãs pisoteadas por cavalos e sendo incendiadas, não sendo, né, um fato assim dantesco. Então não tem jeito, né? E do outro lado do planeta, 1700 anos depois, a lei vem e cobra aquilo que deve ser, né, reparado. É engraçado, Thales, que as pessoas tendem a achar isso miraculoso demais, né? Como é que você reuniria tantas pessoas no mesmo local, só que a gente não tem uma noção perfeita de escala. Então, assim, se a gente pensar nas dimensões universais, né? Você pega, por exemplo, as dimensões da nossa Via Láctea. O que é a distância que separa dois homens, tendo em vista a distância que separa Plutão do Sol, por exemplo, né? Ou a distância que separa as estrelas que estão mais distantes da Via Láctea do centro da galáxia. Os homens estão todos, na verdade, muito próximos uns dos outros fisicamente. Então, cai a questão espacial. A outra que a gente poderia pensar seria na escala do tempo. O que significam 1000 anos perto dos bilhões de anos, ou da eternidade, né? Ou de bilhões de anos que a gente tem aí da nossa Terra, né? 4 bilhões de anos, tem mais de uma dezena de bilhão de anos do nosso universo, e quantos universos existem. Então, essa questão é aquilo que o Ubaldi explica, né? É uma química sutil que entrelaça os destinos a fim de cumprir os mandos do Pai, né? Da lei, que é a de justiça. Então, é só uma questão de química sutil que a gente não conhece. Então, inevitavelmente, quando a gente fala de lei, de cumprimento da lei, descumprimento da lei, a noção de queda, isso nos remete sempre ao processo de redenção ou de salvação humana do ser. E aí o Ubaldi vai trazer de novo à baila o tema da salvação. Ele nos suscita a seguinte pergunta no capítulo:
É suficiente para que nos salvemos amar o Cristo? Basta que o amemos para que sejamos salvos? Bem, amigos, eu vou ser direto nessa resposta, né? Não. Não. O que é que o Baldi nos diz? Para salvar-se, não basta apenas amar Cristo. É preciso, antes de tudo, saber funcionar exatamente enquadrados na ordem do organismo do todo. Então veja só o que o Baldi está nos trazendo. Parece uma grande novidade, mas o Baldi está trazendo o mesmo que foi ensinado à humanidade desde sempre. E aí está a primeira revelação, quando, não é, o Deus de Israel convoca o povo Israel, que é o planeta inteiro, não é, deveria se disseminar essas ideias para o planeta todo através do povo israelita, a serem justos, que na realidade é se ajustar à lei divina, à ordem divina. Então você vê que é isso que é necessário para a gente conseguir essa salvação, que mais uma vez, do ponto de vista de Ubaldi, é o retorno para o sistema, é nós reconstruirmos aquelas qualidades perdidas pela contração da queda. Mas se eu sigo, não é, a lei divina, eu vou reconstituindo tudo isso, e nós vemos que Jesus, ele corrobora totalmente esses ensinamentos. Muita gente tem preconceito com o Antigo Testamento, mas depende como você lê, e foi isso que Jesus veio nos ensinar. A gente pode ir lá, inesquecível Sermão do Monte, né, que realmente é uma obra-prima. Eu posso dizer, eu não sei se estou correto, mas talvez é o mais puro ensinamento do Cristo. Se a gente pegar aquilo ali e vivenciar aquilo, a gente está feito na vida. Estamos bem. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Se a gente pega aquele sermão e vivencia o que ele ensina ali, meu Deus, é tudo que a gente precisa saber para a gente evoluir, para a gente ser feliz, para a gente semear coisas boas para nós. E ele começa o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, versículo 17, sendo claro: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Ele não nega o Antigo Testamento, mas ele faz uma nova interpretação. Então tem uma parte do Sermão do Monte que ele coloca as 6 expressões refazendo a interpretação da lei. São aquelas expressões: ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Então ele diz 6 vezes, e uma delas é justamente a parte de amor, a lição de amor. Mas antes de chegar nessa parte, primeiro ele fala que não veio destruir a lei, e a segunda coisa que ele nos diz é que nós devemos exceder a justiça dos fariseus, e que nós, se temos algum problema com o nosso adversário, reconciliar enquanto estamos no caminho com ele, porque senão nós seremos jogados na prisão, de onde não sairemos só após pagar o último centil. Está em Mateus 5, 26. Então você vê que Jesus, ele não retira a lei de causa e efeito, muito pelo contrário, ele ratifica. Ele diz: olha, se você está perdendo a oportunidade de fazer a reconciliação agora, você depois vai ter que reconciliar. Até o último gesto seu que foi de maldade, você terá que corrigir, não é? Então aproveita enquanto você está no caminho, reconcilia. E aí ele entra para as interpretações da lei, não é? E eu não vou ler todos, né? Mas vou chamar a atenção, né, para o último, que é quando ele diz, né, ouviste o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo que deverás amar os teus inimigos, né? Louvar os que perseguem, orar pelos que te odeiam e caluniam. E aí ele vai falando, né? Porque Deus faz descer a chuva sobre justos e injustos e faz subir o sol sobre bons e maus. Sejais perfeito como perfeito é o vosso Pai. Se fazes o mesmo que os gentios, que mérito tu tens? Se fazem o mesmo que os publicanos, qual é o teu galardão? Seja perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Então a gente vê Jesus falando que a gente tem que adentrar na ordem da lei. Esse foi o primeiro mandamento.
Mas agora, claro, eu quero deixar isso bem claro, que Deus oferece, e isso é muito, muito importante a gente ressaltar isso, oferece sempre com amor, né? O amor, ele vem para oferecer para você a sua redenção, não é? Eu acho que depois a gente vai desenvolver isso mais, né? Mas é sempre oferecido com amor. Só que o homem, como vocês todos falaram, o Ellison explicou maravilhosamente bem, o Guilherme deu vários exemplos, né? O homem com esse pensamento antissistêmico, ele não aproveita o amor, né? Ele usa do amor para pensando que pode enganar a lei. Loucura, não é? Loucura. E infelizmente vamos despertando através da dor, através do sofrimento que a gente colhe pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias consequências. Então é esse o método de salvação que Jesus falou. Agora o Baldi, com sua técnica, com suas pesquisas, está nos oferecendo, usando uma linguagem mais moderna, mais científica, como a gente está expondo aqui, mas a essência, vocês estão entendendo, é a mesma coisa que Jesus já falou, que o Antigo Testamento já falou. O que falta é a gente cumprir. O que falta é a gente cumprir. Ô Sérgio, eu tava pensando aqui, né, que essa pergunta, ela é bem, se a gente parar pra pensar, um pouco contraditória, porque a gente primeiro tem que pensar a respeito do conceito de amor, e se a gente olhar bem, né, o conceito de amor é uma força muito forte, é uma força atuante, né, que vive, que faz, que movimenta, que toma a frente, que tenta de todas as maneiras corrigir o que está errado. Não é passivo, né? É muito atuante. Quando você respondeu não, eu fiquei pensando assim, que uma coisa está ligada à outra, né? Eu entendo a resposta como não, né? Porque o próprio Jesus fala, né? Serem julgados pelas suas obras. Não basta crer, não basta saber que as coisas são, tem que fazer, tem que atuar. Mas o amor é isso, né? O amor é essa força. Se a gente pega o Francis de Assis como exemplo, é a atuação do início ao fim. É um equilíbrio gigantesco, um processo de retidão enorme. É uma atuação, é a negação de coisas que promovem a queda e a afirmação de coisas que promovem a subida, a evolução. Isso é amor. Eu achei legal, né, a resposta como não, né, mas se você parar pra pensar, a gente também pode falar sim, né, pensando na ideia de um amor como uma força atuante. Meu amigo Ellison, você foi profundo agora, né, nessa sua reflexão, e eu concordo plenamente com você. A questão é entender o que é o amor. O que é o amor? Porque eu estou dizendo, eu amo Cristo, mas ama mesmo? O próprio Jesus, se a gente pesquisar lá no Evangelho de João, ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a gente só ama com a boca, esse é o problema, né? E você citou Francisco de maneira assim brilhante, não é? Você quer um exemplo de alguém que amou e vivenciou? Nós estamos falando dele, Poverello de Assis, o pobrezinho, não é? Então é isso. É importante a gente passar das palavras para a ação ou a vivência. Se eu já amo, pelo menos com minha boca, eu agora tenho que demonstrar isso na minha vida, esse amor. Perfeito, meu amigo. Muito bom a sua reflexão aí. Muito bom, pessoal. E ainda desenvolvendo mais reflexões em torno da figura do Cristo, o Baldi vai nos trazer, inclusive, a citação de um texto católico, né, falando do que foi, de fato, a ação do Cristo no mundo e como que o mundo recebeu. Né? A pergunta que nos surge é a seguinte: diante do mundo, Cristo é um vencedor ou um derrotado? Ô Thales, a reflexão segundo a obra de Ubaldi é que, num primeiro momento, para o mundo, Cristo é um derrotado, né? Ele explica isso. Eu achei interessante esse debate aí do Sérgio e do Ellison, que a gente não fica escravo da dualidade. A unidade permeia a obra toda e nos salva dos aparentes paradoxos, né? Como é que pode Jesus ser ao mesmo tempo derrotado e vitorioso? De fato, se a gente pensar em termos de dimensões evolutivas, num campo você é derrotado e no outro vitorioso. Então é bem tranquilo isso aí. O pessoal que acompanha o portal já está por dentro desse raciocínio. Se a gente pegar, por exemplo, o exercício da força, quando ele é substituído pela astúcia, o forte ele se submete ao astuto. Então parece que de certa maneira ele perdeu, mas por um outro lado ele ganha, porque o astuto forma exército, se coordena a força para objetivos ainda mais
elaborados. Então, uma vez que morre a força e cede lugar à astúcia, o forte perde o seu lugar. Ele perde campo num aspecto, mas ganha em outro. E assim a gente vai progredindo. Então, se Jesus perdeu do ponto de vista humano, ele ganha num outro patamar para o homem do futuro. A verdade do Evangelho é uma verdade biológica, ela é muito mais efetiva, ela é mais completa, ela permite maiores ganhos para os indivíduos. E se eles perdem, entre aspas, individualmente no mundo inferior como o nosso, eles ganham a parceria daqueles que estão mais adiante, né? O próprio Jesus falou: você ignora que eu tenho os meus exércitos? Né? O Pilatos fala com ele que poderia salvá-lo ou condená-lo, e ele fala sobre isso, fala: não, eu tenho os meus exércitos, bastaria uma palavra minha, eles me salvariam. Então Jesus tem os amigos colaboradores, aqueles amigos desse mundo da vitória do seu evangelho. Só que aqui, se ele impor, ele vai estar contradizendo o seu próprio evangelho, porque o segredo disso está naquilo que o Sérgio falou. A sistemática da salvação, ela é de que você colha a dor, e a dor exaura as suas forças. E exaurindo suas forças, você se entrega progressivamente às vantagens biológicas da cooperação, do amor ao outro, do perdão das ofensas, de tudo aquilo que está lá no citado Sermão do Monte. Então Jesus é um vitorioso, sem dúvida alguma. Um derrotado momentâneo para os olhos cegos que nada enxergam dos homens. Você foi falando, eu fui me lembrando de Saulo e Paulo também, né? Toda a perspectiva de vitória, de glórias que Saulo tinha, e se tornou um grande derrotado aos olhos humanos, mas um herói espiritual, né? Olha o que nós estamos passando, né? A humanidade aparentemente vitoriosa do ponto de vista tecnológico, essa é a sua fraqueza também, né? É natural que num mundo muito mais interconectado e colaborativo, um pequeno abalo surta efeito em toda a sociedade, né? Então a gente está vendo aí milhões de pessoas paradas, sem trabalhar, a produção se exaurindo, né? Um caos que virá aí pela frente assim que as pessoas voltarem. É natural que a gente entende isso até vendo o sistema, né? No sistema em que a conexão era total, bastou uma pequena vontade de substituir Deus e toda uma parte do sistema desmorona, né? Para formar aqui o nosso antissistema. Então, é isso aí. Medidas e contramedidas, peso e contrapeso. Uhum. E lembrando ainda do próprio Paulo, ele escreve num dado momento, num aparente paradoxo novamente, como você bem enfatizou, que quando sou fraco, então é que sou forte. Isso aí. Vamos então continuando aqui a nossa jornada ubaldiana. O Ubaldi vai tratar um pouco das ideias de liberdade e bondade, associando isso com a queda do sistema no antissistema. E aí a gente vai tentar pensar um pouco nisso, né? Existe alguma correlação entre o uso da liberdade que foi concedida pela bondade, que nos é dada ao longo da vida, e a queda original do C, do S no AS? Né? Podemos estabelecer uma correlação nesse sentido? Thales, o Ubaldi aqui está tratando, né, de um aspecto da lei, né, a lei da ordem. E ele exemplifica momentos que ela ocorre. O pai provedor, a mãe com seu amor e os filhos recebendo de acordo com a obra que eles fizeram, né, no terceiro momento lá. Isso é a lei de Deus trabalha dessa forma, nesses três aspectos. E o Ubaldi, ele traz isso no livro A Lei de Deus, coloca os princípios, né, os três princípios básicos lá, que é o egocentrismo, a liberdade e o amor. O egocentrismo e o amor fazem o balanço lá de forças, um é agregador e o outro é expansivo. E a liberdade é a lei que existe de todas as possibilidades, né? Seguindo o equilíbrio entre o egocentrismo e o amor, você tem a liberdade plena, total de tudo. Eu vou trazer uma ideia aqui bem rápida, usando a ideia do amor, como o Ubaldi coloca no início do nosso capítulo, que a gente está estudando agora, coloca lá três aspectos: o pai, como sendo um aspecto de Deus, a mãe, o Cristo, como sendo um aspecto de Deus também, e os cristãos, que também é um aspecto, né, os filhos de Deus. A gente tem uma trindade aí, e a gente pode também lançar uma trindade aqui do amante, do amado e do amor. Essa trindade aqui, quem nos traz ela é Carlos Torres Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, no volume 1, quando ele vai tratar lá de estudar, no caso, o João 1 a 18, no capítulo 1, do 1 ao 18. Carlos Torres Pastorino traz essa ideia do amante, do amado e do amor. Deus é um amante, é quem ama tudo e a todos. O amor é a essência, energia primordial, é tudo. Seria o oceano que nós estamos mergulhados. E nós somos os amados.
E nesse processo, Deus espera um retorno nosso. Deus lança seu amor, manifesta seu amor, te criei por amor e utiliza o amor, a essência, para nos criar, do que ele é feito também. E aí Deus espera esse retorno nosso, um retorno de amor também, que amemos tudo e a todos como o Pai faz também. Só que ao invés de a gente fazer esse processo também de expansão, né, de amar a tudo e a todos, a gente fez o processo contrário. A gente pegou a postura de aglutinar amor. Geramos o egoísmo. O que era egocentrismo passou de forma doentia o egoísmo. A gente vai lembrar lá da questão 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Aí os Espíritos respondem, né? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Então pegamos o egocentrismo, que é uma característica do sistema, transformamos ele em egoísmo, né? Pegamos o amor, ao invés de soltá-lo, né, de expandi-lo, de manifestá-lo, pegamos ele e aglutinamos. Transformamos o egocentrismo em egoísmo. E aí, consequentemente, depois do egoísmo vem o poder, a inveja, a revolta, a negação, a culpa, enfim, aí é um derivado que a gente pode depois, em outro momento, adentrar com mais detalhes. Mas, resumindo assim, tudo é feito de um tipo único. A historinha que o Baldi nos contou retrata o que a gente fez lá em cima. Infelizmente, a gente tomou uma postura de revolta diante do amor de Deus. E aí, agora a gente está sofrendo as consequências. Magnífico, meu amigo Edson. Eu gostaria apenas de acrescentar rapidamente uma frase que vai de encontro a tudo isso que você falou, aí citando Pastorino, que maravilha, adoro Pastorino, que está nesse capítulo, e eu acho que retrata bem o que você explicou, mostrando a ação da justiça e do amor e essas consequências que ocorrem no sistema e no antissistema. Então o que é que o Baldi nos diz? O uso da liberdade concedida pela bondade por ter violado a ordem estabelecida pela lei faz parte da primeira culpa de origem que gerou consequentemente a queda do ser, do S no AS, do sistema no antissistema. Veja só que eu fiquei chocado quando li essa frase, né? Chocante. Por quê? Você vê, né? Deus, se a gente pegar os volumes de Ubaldi, principalmente que ele fala sobre o sistema, né? E o nome do livro se chama O Sistema, mas também tem uma passagem maravilhosa em Deus e o Universo, né? Que eu não vou dar spoiler. Caro ouvinte, por favor, vá lá ler no livro. Vá lá ver, porque é preciosa essa passagem. Quando Deus oferece, né, ao ser sistêmico, a ordem, e você vê que ele oferece com amor. É isso que o Baldi está dizendo aqui. O amor, a bondade de Deus, dá a liberdade dele escolher. E aí uma parte escolhe o antissistema. Né? Ele viola essa ordem, ele não quer a ordem. Então você vê que tudo isso que a gente está falando, né? A lei de Deus é uma lei de ordem, é de justiça. Então ele oferece a justiça, mas ele oferece com amor, ele deixa a criatura escolher, não é? É isso. E infelizmente a gente não escolhe muito bem. Alguns escolheram bem. Vá lá nos livros que vocês vão ler tudo isso. Leia O Sistema, leia Deus e o Universo. O nosso amigo Thales aqui diz que é chique, e é mesmo, é maravilhoso esse capítulo de Deus e o Universo, e vale a pena a gente ler, porque a gente entende todo esse processo que o Ellison explicou, né? Da gente recusando e formando um antissistema. Era isso que eu gostaria de colaborar. Bacana demais, gente. Aproveitando que você trouxe aí o tema do amor, Sérgio, comenta pra gente essa frase aqui do capítulo. Felizes daqueles que sabem interpor o amor de Cristo entre o seu erro e a rígida justiça da lei. Ué, Thales, eu vou continuar a frase, né? E aí o Baldi continua a frase, né? Pra gente entender tudo o que ele diz, né? Então, isso que você falou, e ele continua. Então, o pagamento é facilitado, prorrogando-se as cotas, tornando-as proporcionais às forças do indivíduo, sem por isso nada subtrair a exatidão desse pagamento. Olha o que Jesus disse, já naquela época, né? Vais para a prisão e só sairás até o pagamento do último centavo. Mas de forma o quê? Casas Bahia. Não vou fazer só propaganda da Casas Bahia, não. Magazines Luiza. Sei lá, uma loja de crediário com muitas parcelas. Quer dizer, é amenizado, não é? Assim continua o Baldi. Presta-se contas à justiça, mas as culpas são abrandadas, porque a lei, embora não atinja
na sua integridade, pode funcionar também pelos caminhos do amor e não apenas pelo da justiça. Nós vemos aí, o amor é oferecido sempre, não é? Nós é que recusamos. Isso me faz lembrar uma passagem do livro Boa Nova. Parece, a passagem, no primeiro momento, se a gente ler rapidamente, parece que está em contradição do que está dizendo. Mas eu gostaria de comentar sobre ela, porque para mim está em total sintonia. É o livro Boa Nova, né? O nosso querido Humberto de Campos traz várias histórias de Jesus, não é? Comentando no Evangelho as passagens evangélicas e o que ocorre depois. Ele dá o que acontece depois. E no capítulo 14, ele comenta, o título é A Lição de Nicodemos, aquela famosa passagem que Nicodemos vai procurar Jesus de noite e quer saber de Jesus, algum ensinamento, e Jesus fala da reencarnação, que é preciso nascer de novo. Nicodemos não entende e Jesus repreende ele, diz: Nicodemos, você é um doutor da lei, se das coisas da terra você não está sabendo, imagine se eu falar das coisas do céu, Nicodemos. E sai Nicodemos chateado, não é? E aí o que é que Humberto de Campos, através do nosso querido Francisco Xavier, da sua psicografia abnegada, ele nos diz que André e Tiago, que estavam com Jesus nesse encontro, começaram depois a perguntar a Jesus, a querer esclarecimento. E Jesus fala da lei da reencarnação. E eles até perguntam: mas por que o senhor não explicou isso a Nicodemos? Ele disse: não dá para ele entender ainda. A vocês é possível entender. Só que tem uma questão, não é, que eles perguntam, né? E Jesus diz assim: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? E Tiago responde: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E aí Jesus esclarece Tiago: tu também, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com generoso sorriso: como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é a determinação do amor? Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de sua visão espiritual, com que examinas o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com um egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano e, entretanto, colocam o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassinato, haverá um assassino mais tarde. Porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste o fantasma do escândalo e o do sofrimento. Né? Então, você vê, parece que Jesus está dizendo, né, que a lei do amor, né, mas o que ele está colocando? Você vê as palavras exatas. Né? Coloca o amor acima da justiça do mundo. Né? E nós cansamos de falar aqui, a justiça do mundo é com o nosso olhar antissistêmico, os nossos desejos egoístas. E o amor que a gente entende também no mundo é um amor enviesado, também de acordo com o nosso coração egoísta. Então, Jesus está falando do amor puro, do amor a Deus, do amor a tudo, como o Elson falou, do amor, né, franciscano, que ama a Deus e ama toda a criação. Ele está falando de uma coisa muito mais ampla, né, e que a nossa justiça, infelizmente, não é capaz de abarcar. Então, por isso que a gente acha, né, que tem que se vingar. Quando alguém nos faz mal, tem que dar o troco, não confia em Deus. Mas, na realidade, é necessário apenas nos ajustarmos à lei de Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou, como disse o próprio Cristo aqui no texto, eu não vou aborrecer sua obra, não vou aborrecer sua lei, eu vou estar ajustado a ela e vou seguir suas determinações, amando, perdoando, aquilo tudo que a gente já falou. Então, era isso que eu teria que chamar a atenção em relação a essa questão do amor. Né? O amor é oferecido sempre. Eu comecei falando isso. Não existe justiça sem amor e não há um amor
se ele for injusto. Não é amor. E a lei é única. Então, ela é justiça, ela é amor. Maravilha, Sérgio. O que você acha, Gui? Eu vou deixar aqui pra provar pra vocês que eu sou conciso, porque todo mundo fala que eu falo muito, né? Mas pra provar que eu sou conciso e quem fala muito é Sérgio e Elison, eu vou falar com vocês o que ficou pra eu falar, que é o seguinte: qual que é o significado da presença do Cristo na Terra? E pensando bastante, pra mim é aquela corrida de Deus em direção ao filho pródigo. Vocês lembram que narra isso: quando o filho decide voltar, o pai vai de encontro a ele. Jesus é isso, é Deus indo de encontro à humanidade para resgatá-la mais rapidamente do antissistema através do amor, somando o amor na justiça. Maravilha. Excelente. Acho que com isso a gente conseguiu cobrir boa parte do que o Baldi desenvolveu no capítulo, né? São muitas reflexões. O tema é infinito, se deixar a gente vai achando desdobramento atrás de desdobramento e, né, as reflexões vão sendo cada vez mais profundas, cada vez mais intensas. E nós deixamos então o nosso convite ao amigo ouvinte para que se debruce sobre a obra, como sempre fazemos. O nosso bate-papo aqui é mais um motivo ou um fator indutor para que todos nós nos sintamos movidos de fato a penetrar nessa obra grandiosa que é a obra de Baldi, né? Leamos linha por linha, frase por frase, página por página, tentando absorver o máximo que a gente consegue, visando a nossa evolução espiritual, o nosso aprimoramento. Então é isso. Agradecemos a todos pela presença, por compartilhar a escuta amiga e nos vemos no próximo episódio. Até breve. Este é o Pode Pensar,